Hello, amigos, hello, nossa amável audiência. Estamos aqui mais uma vez para trazermos algumas notícias que têm acontecido nos últimos dias aqui nos Estados Unidos e também no Brasil e no mundo, né? Hoje as notícias são universais, estão aí. Não necessita esperar mais o repórter das 18 horas, das 20 horas, Jornal Nacional. As notícias se dão assim em tempo real. Isso é maravilhoso também, né? Todos nós podemos ser bem informados. Estamos aqui em Houston, Texas, e como vocês todos no mundo, no Brasil, recebi muitas chamadas telefônicas de pessoas preocupadas como estou, e eu agradeço desde aqui para saber desse temporal que temos passado aqui nos Estados Unidos. Estamos em época de verão aqui já, né? Estamos no mês de julho, de 2025, já em época normal, para estar um calor terrível e tremendo, mas desde junho, mês de junho todo, choveu muito e continua chovendo, né? E tivemos essa tragédia, muitos estiveram preocupados, chamando para mim, para saber se afetou também a área aqui onde eu estou. Vivo no Texas, mas o incidente se deu a 400 quilômetros daqui, perto de Santo Antônio, aí onde passa bem pertinho o rio Guadalupe, algo terrível. Área de acampamento onde se deu essa tragédia, de acampamento principalmente de igrejas, ainda que pessoas aí se acampem, eu já estive nesse rio, pessoas ficam acampadas também, mas aí tem um estacionamento, um acampamento de igrejas evangélicas, e nesse acampamento só era para meninas, né, jovens, e quase 700 pessoas aí estavam, fora as pessoas que estavam acampadas aí à beira do rio, né? E veio pela noite de um modo quase como um castigo. Diz que em menos de 10 horas, de 2 horas, o rio aumentou em volume 10 vezes mais e tomou quase todos pela madrugada dormidos, e foi uma tragédia terrível que vocês têm acompanhado até hoje através dos meios de comunicações, da internet, redes sociais, uma tragédia terrível, que se passa em todos os lugares da Terra. Eu digo sempre, o que acontece aqui nos Estados Unidos é mais assombroso, porque tudo que acontece aqui é uma notícia forte lá do outro lado. Mas coisas assim acontecem na Ásia, na África, e às vezes por ser países não são insignificantes, por ser países sem um poderio como tem os Estados Unidos, isso não ressoa, isso não sai tão forte nos meios de comunicação, quando devíamos nos preocupar com tudo que passa, quer seja aqui nos Estados Unidos, quer seja em lugares mais recônditos da África, da Ásia, ou da Guatemala, ou de onde seja, né? Mas nos preocupamos muito. Mas foi algo muito terrível. A essa altura já estamos com quase 30 meninas mortas e ainda pessoas desaparecidas, mais de 100 mortos e quase 50 desaparecidos. Uma tragédia terrível. Lembra-se da tragédia do Rio Grande do Sul? Terrível também. Essa ecoou no mundo todo também, né? Essas tragédias passam e nós temos que pedir misericórdia a Deus para podermos viver com sabedoria no mundo onde estamos. Sempre queremos culpar alguém, né? Aquecimento global, isso, outra coisa. Sempre queremos procurar alguém para culparmos, né? Um motivo para culparmos. Mas são projeções científicas que atestam o que a Bíblia Sagrada já diz. Catástrofe, tremores de terra, terremotos fortes, né? Em várias partes do mundo, guerra entre os homens, né? Eu digo muitas vezes, às vezes eu fico pensando, não vou dizer que isso é o ponto. Essa bomba que os Estados Unidos explodiu lá no Irã, eu fico pensando muitas vezes, será que não houve experimentos na Terra, debaixo da Terra, em outras partes, tanto de Rússia, como de China, como de Estados Unidos, com seu poder bélico, né? E isso afeta também? Afeta sim. Não sai em meios de comunicação, mas sabemos que há experimentos com essas bombas poderosas na Terra, né? E nós não sabemos, e muitas coisas afetam, mas sabemos que tudo é o princípio das dores, como diz a Bíblia Sagrada. Então espero que oremos, intercedamos, sejamos mais prevenidos e sábios para evitar lugares de desastres naturais
que às vezes o homem é insensato. Porque hoje os meios são tão modernos, avisam se vai chover, sim, se é castigo, nada pode deter as mãos do Criador. Mas muitas coisas podem ser evitadas. Às vezes a cabeça terca do homem, né, quer imperar a sua vontade, porque já fez a programação, porque estabeleceu tudo, não quer ter prejuízo, e as coisas acontecem. Então, oremos por essas gentes. Domingo mesmo eu orei na igreja, pedi a Deus misericórdia, pelas famílias enlutadas, pelas igrejas também, que eram membros de igrejas, as crianças. Quando toca em criança, nos afeta tremendamente. Quando toca em alguém, em qualquer classe de idade, nos afeta. Mas as crianças nos afetam mais, né? Então, imagina essas famílias, né? As igrejas, os líderes, como vão se comportar, como devem comportar-se agora para consolar essas famílias, para dar uma explicação a essas famílias. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A questão da imigração ainda continua pesada aqui nos Estados Unidos, né? O governo continua firme no seu ímpeto de limpar, não totalmente de imigrantes, que isso não é possível, mas tentar fazer uma limpeza assim, ao seu modo, no que ele vê que é perigoso para o país, mas continua, muitas vezes, inocentes pagam por pecadores, e continua pessoas do nosso convívio, amadas nossas, sofrendo também. Eu pastorei uma igreja hispana, aqui em Houston, Texas, de imigrantes, e nós temos que nos dar a essa comunidade sofredora, muitas vezes, que vem para batalhar, que vem para lutar, e passam por lutas, por não terem papéis e tantas coisas. Muitos deles, quase todos, são trabalhadores, vêm para somar com esse país, né, na economia desse país, trazendo suas famílias, às vezes atravessando lugares difíceis, terríveis. Cada um traz a sua história, cada um traz a sua situação. Mas estamos orando e pedindo a Deus para que tudo fique baixo controle. Essa onda vai passar. Você que está... Sempre pessoas me chamam, pastor, eu queria visitar, eu queria ir aos Estados Unidos, fazer uma visita a um amigo meu, um familiar. Sim, pode vir, não é problema. Mas se você não tiver tanta pressa, deixa passar essa onda, deixa passar essa onda. Lá para janeiro, fevereiro do ano que vem, de 2026, está melhor, né? Não há onda que não passe. Por mais que seja forte, não há onda que não passe. Então, tenha prudência. Se não é uma necessidade tão grande, deixe para vir em janeiro ou fevereiro do ano que vem, e com certeza as coisas estarão mais amenas, né? E tivemos o BRICS aí no Brasil, essa reunião dos países como Brasil, Rússia, China, a Índia, África do Sul, né? E que não é vista com bons olhos pelos Estados Unidos, mas são comércio entre países, que vamos fazer, né? Então, os Estados Unidos não têm um bom interesse, uma boa visão para esse grupo do BRICS, que, na verdade, tem uma filosofia de esquerda, né? Embora, enquanto nós vivermos, até Deus nos fez com a mão esquerda, outra direita, né? Esquerda, direita. Então, vamos prosseguir assim, né? Então, mas com sabedoria, com graça, e hoje vimos nas notícias, né, o recado de Donald Trump para o Brasil em relação ao ex-presidente Bolsonaro, como ele crê que vem tratando. Na verdade, tem havido assim, uma guerra fria, não só fria, eu diria quente, né, contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E algumas coisas até extrapolam os limites da justiça. Não queremos entrar em detalhes nesta área, mas tem certas coisas que não estão corretas, né? E Trump abre a boca, e que gosta de falar e fala o que vem à sua mente. E Lula não gostou muito, mas também Lula faz interferência em outros países, como na Argentina agora, indo visitar a ex-presidente que está lá, né, prisioneira domiciliar e tantas outras coisas que interferem também. E Donald Trump traz essa mesma linha. É amigo, em certo sentido, do Jair Bolsonaro, principalmente dos meninos, dos seus filhos, né? E tem interferido nisso, né? Então, onde houve injustiça, que se pague. Mas onde não houve, está se forçando. E onde houve injustiça, estão querendo extrapolar, né? Com a justiça, com penas fortes, quando há tantos outros que fizeram tantas coisas e muitas vezes estão soltos. E assim é o mundo, né? Perfeição só em Deus. Perfeição só em Deus. E a justiça final, naquele dia em que ele vem e julgará todas as gentes. Todas as gentes.
Mas tem certas coisas que extrapolam. Então, Trump deu sua palavra, esperamos que as coisas sejam comedidas, as autoridades brasileiras sejam comedidas também no que tem que fazer. Se especula muito na imprensa do Brasil nacional e em parte internacional, que o julgamento do presidente, quem sabe, se dará agora entre setembro, outubro, até o final do ano, né? E se fala em prisão, se fala em outras coisas, prisão domiciliar, prisão fechada mesmo. Então, vamos orar esperamos dias de paz para o nosso país. O Brasil tão bonito, necessita crescer. Nós necessitamos crescer, de desenvolvimento. E abençoe nosso povo, nossas crianças, nossos jovens, educação, saúde, trabalho, infraestrutura, é isso que precisamos. Sair do lenga-lenga, e pôr esse país para crescer. Tantas divisões. E vai ter esquerda e direita, sempre vai ter. Mas vamos lutar pelo sucesso, pelo progresso do nosso país. Pelo progresso do nosso país. Orem por nós aqui em Houston, Texas, e nós estaremos orando, intercedendo por você aí no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Há muitos imigrantes brasileiros em outras partes, principalmente na Europa, Portugal e outras partes. Que Deus abençoe essa multidão de imigrantes brasileiros em todo o mundo, né? E a paz venha sobre o mundo em que vivemos. Desde Houston, Texas, Elcio Nunes, cidadão brasileiro. Deixe o seu comentário, fale alguma coisa, diga algum outro ponto que você quer que eu fale desde aqui, para que eu explore no próximo vídeo. Que Deus o abençoe em grande. Abraços!